Salve, salve galerinha, estamos aqui com mais um vídeo, né? Vocês estão hoje aqui com o professor Diego e aí eu tô aqui para poder ensinar um pouco para vocês sobre o estudo de conjuntos, né? Peço a paciência de vocês, é meu primeiro vídeo, né? Mas vamos lá, vocês vão ficar ouvindo aí no fundo uma possível máquina do tempo aí funcionando, mas é meu computador, com o passar do tempo a gente troca. Então vamos ao que interessa. A gente está falando então sobre relação em conjuntos. Se a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos, nós temos que lembrar que existem alguns conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais e o conjunto dos números reais. Porém, o que nos interessa nesse momento não é definir cada um desses conjuntos, mas sim aprender a fazer relações. Essas relações nós usamos símbolos geralmente de pertence, contido, contém e assim por diante. Dessas relações que nós vamos usar, a primeira que a gente vai ver é o símbolo de pertence e não pertence. O que isso significa? Eu estou perguntando então, referente a um determinado elemento em específico, se esse elemento ele pertence ou não a um conjunto, se ele faz parte de um conjunto ou não. Então se eu chego, por exemplo, e pego alcateia. Alcateia significa que é o coletivo de lobos. Se eu pergunto se um lobo pertence a uma alcateia, então eu não posso falar que ele está contido. Eu estou falando que ele pertence, ou seja, um elemento que faz parte ou não desse conjunto, ok? Outra relação que a gente também possui é uma relação entre dois ou mais conjuntos. Então, ao invés de perguntar se um elemento faz parte de um conjunto, eu posso perguntar se um conjunto está dentro de outro conjunto. E aí, para isso, dentre vários símbolos, nós vamos utilizar então o símbolo de contido e não está contido. Então, se eu falo se um conjunto está dentro de outro conjunto, isso significa que ele está contido em outro conjunto. Se ele não está, significa que ele não está contido. Ou seja, imagina que você está então aí na sua casa, e aí você, olhando na cidade onde você mora, você pode falar que o conjunto da sua família, as pessoas com que moram na mesma casa que você, elas estão contidas no conjunto da cidade onde você mora. Então, no meu caso, eu moro no setor leste universitário, então todos os habitantes do setor leste universitário fazem parte do conjunto Goiânia, né? Estão contidos na cidade de Goiânia. Agora, se eu pego familiares meus que não moram nesse setor, então eu já posso dizer que eles não estão contidos. Mas o que isso quer dizer então, Diego? Eu não estou entendendo nada do que você está querendo dizer. Beleza, principalmente, o que significa um conjunto dentro de outro? Para você não ficar boiando nessa história, então vamos lá para uma definição um pouco mais séria, um pouco mais rígida. Se você acompanhar aí, você pode ver que um conjunto significa que caso você pegue dois conjuntos A e B, para eu falar que um conjunto está contido dentro de outro, todos os elementos têm que ser comum. Como assim? Tudo fica mais simples através de um exercício. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o exercício conjunto A, os elementos que fazem parte do conjunto A, 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, os elementos que fazem parte, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. O que a gente pode afirmar? A gente pode dizer que o conjunto A está contido no conjunto B. Note que todos os valores 0, 1, 2 e 3 que são do conjunto A também fazem parte do conjunto B. Eu disse todos. Se todos fazem parte, então eu posso dizer que o conjunto A está contido no conjunto B. O que isso quer dizer então? Que eles possuem todos os elementos praticamente em comum. Não é necessário que o B tenha os mesmos elementos que o A. Ele pode ter todos o de A e mais além, ok? Então, olha só, para a gente pegar então aqui essa questãozinha de pertence, contido e usar de vez esses símbolos e tudo, então vamos aí para os nossos exemplos, galerinha. Então, saca só, filhote, olha só. Dados os conjuntos A, que você pode visualizar o B e o C, eu quero que você complete a sentença a seguir. Então, olha só, na letra A, nos itens A, B e C, nós temos então uma relação entre elementos e conjunto. Opa, peraí, se eu tenho uma relação de elemento e conjunto, então significa que eu não posso utilizar o símbolo de contido. Eu estou pedindo então para ser utilizado o símbolo de pertence. Então, olha lá, filhote, menos 1 está lá dentro do conjunto C? Opa, não está, então eu vou falar que ele não pertence. Opa, menos 1 está dentro do conjunto A? Beleza, ele está lá dentro, então eu vou falar que ele pertence. E o menos 5, ele faz parte, ele está dentro do conjunto B? Ele pertence ao conjunto B?
Claro que sim, né, galerinha? Tá aí, ó, pertence. Agora, se você parar para analisar na coluna da direita, nessa coluna nós já temos então relações de um conjunto com outro. Opa, sinalzinho de alerta ligado, significa então que eu não posso utilizar símbolo de pertence e não pertence, porque eu não estou falando de elementos, eu estou falando de conjuntos. Um conjunto está totalmente dentro de outro? Opa, se está, contido. Se não está, não está contido. Então no item D, a gente vai fazer a correspondência. Os valores dos elementos, os elementos de A, menos 1, menos 3, menos 5, todos eles estão dentro do conjunto B? Se todos eles estão, opa, está contido. Agora perceba que esses símbolos não aceitam propriedade comutativa, nem sempre. O que quer dizer a propriedade comutativa? A ordem das parcelas altera o resultado. A está contido em B não implica que B esteja contido em A. Olha aí, galerinha, B não está contido em A, porque existem elementos de B que não fazem parte do conjunto A. Exemplos, olha lá no conjunto B, o 2, o 4, o 6, são todos elementos que fazem parte de B e que não fazem parte do conjunto A, por isso que não está contido. Se você parar para analisar os conjuntos C e B, você também vai verificar que ele não está contido. Por quê? Existem valores de C que não fazem parte do conjunto B. Quem são eles? Escutei daqui, hein? Boa! Apenas o menos 7. Espero que tenha clareado isso daí, só que também a gente tem outras relações. Essa aula é mais destinada para a galerinha de 8º ano, que não vê tão aprofundado como o pessoal do 1º ano. Então a gente pode estabelecer também relação entre dois ou mais conjuntos. Esses símbolos que aparecem, por exemplo, eu tenho o símbolo de união e de intersecção. Esses dois símbolos eles estão pedindo para que eu crie um terceiro conjunto através de conjuntos dados. Esses dois conjuntos eles podem ser criados como unindo todos os elementos de um conjunto com o outro ou pegando apenas aqueles que eles têm em comum. Exemplo então, galerinha, olha lá. Voltando ao exemplo que a gente estava trabalhando anteriormente, a gente tem então lá, ó, que dados conjuntos A, o conjunto B e o conjunto C com os mesmos valores, eu quero que você obtenha conjuntos novos. Primeiro conjunto que eu estou pedindo, A ou C. O que isso significa? Eu quero a união de todos os elementos do conjunto A com o conjunto C, ok? Então, beleza. Então, eu vou criar um conjunto onde eu coloque todos esses valores juntos. Menos 1, menos 3 e menos 5, que são do conjunto A, e 2, 4 e menos 7, que seria do conjunto C, ok? Note que, se repetisse algum elemento, você não precisa escrevê-lo duas vezes. Uma vez só já é o suficiente. Agora, e se eu pedisse, por exemplo, a intersecção de dois conjuntos? Conjunto C, intersecção com conjunto B. Galerinha, toda vez que eu pedir intersecção, toda vez que você ver um exercício que pede intersecção, filhote, saca só, é um exercício que está pedindo apenas elementos em comum. Então você vai olhar lá no conjunto C e B e identificar os elementos que fazem parte dos dois ao mesmo tempo, que seriam os elementos 2 e 4. Atenção agora para o que eu vou falar com vocês. Se dois conjuntos não possuem elementos em comum, dizemos que a sua intersecção é vazia. Então olha o conjunto A e C, por exemplo. Nenhum elemento de A também faz parte do conjunto C. Se nenhum deles, eles não têm nenhum elemento em comum, então nós falamos que a intersecção deles é o conjunto vazio, que é representado aí por esse zero, por essa bolinha cortada, ok? Isso quer dizer que não há elemento nenhum que faz parte desse conjunto. Se a gente pegasse então, por exemplo, o conjunto lá numérico, a gente pode analisar o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Os números podem ser escritos de duas formas, ou em forma de fração, ou em forma que não seja de fração. Não vai ter como atender os dois. Então, ou ele é racional, ou ele é um número irracional. Não existe nenhum número que seja racional e irracional ao mesmo tempo. Se isso não existe, então significa que a intersecção entre os dois é vazia, ok? Outra dica importante. Toda vez que vocês encontrarem questão de contido, nós podemos trabalhar com a ideia de subconjunto.
Se a gente voltar lá naquele exercício, quer ver? Vamos dar uma voltada aqui, vamos voltar lá naquele slide inicial que nós estávamos trabalhando, né? Que aí no caso, nós estávamos falando sobre questão de contido e não contido. Tá aqui. Quando eu falo que o A está contido em B, aqui no item D de Diego, eu posso afirmar para vocês com 100% de certeza que o conjunto A, ele é subconjunto de B. Por quê? Porque ele está totalmente contido. Então, se eu pego, por exemplo, uma família, a família constituída pelos pais e pelos filhos, ele é um conjunto. Se eu pego apenas os filhos dessa família, ele é um subconjunto. Por quê? Os filhos formam um novo conjunto, mas eles também estão inclusos em um conjunto inicial. É o que acontece aí no item D. O A forma um conjunto, mas ele também está dentro do conjunto B. Como ele está totalmente dentro do conjunto B, então a gente pode dizer que ele é um subconjunto do conjunto B. Ok? Então é isso, galera. Espero aí ter ajudado vocês, tá? É uma aula bem simples, bem direta, mas aí no que vocês precisarem, pode avisar. Por favor, dê um like aí, dá uma olhada aí no nosso canal e tudo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem muita coisa legal e interessante aí. Vamos desmistificar esses problemas da matemática. Um abraço, fica na paz.